Como é que tudo o que conhecemos começou? A nossa viagem no tempo leva-nos a quase 14 mil milhões de anos atrás, a um estado que desafia as leis da física como as conhecemos. Toda a matéria, energia, espaço e tempo que constituem o nosso universo estavam concentrados num ponto de densidade e temperatura quase infinitas, uma singularidade. O que existia antes, se é que essa pergunta faz sentido, permanece um dos maiores mistérios da ciência. Então, no instante para lá da nossa compreensão, ocorreu o Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, mas uma expansão exponencial do próprio espaço a partir daquela singularidade. Nos primeiros picosegundos, o universo passou por uma fase de inflação cósmica, expandindo-se mais rápido que a velocidade da luz e lançando as bases para a estrutura em grande escala que observamos hoje. Desta fornalha de energia, surgiram as partículas fundamentais como quarks e elétrons, os blocos de construção de tudo o que existe. À medida que o universo se expandia, também arrefecia drasticamente. Após cerca de 380 mil anos, a temperatura baixou o suficiente para que os prótons e os elétrons se combinassem, formando os primeiros átomos neutros, principalmente hidrogênio e hélio. Este evento, conhecido como recombinação, tornou o universo transparente. A luz, que até então estava presa num plasma denso, foi libertada para viajar livremente pelo cosmos pela primeira vez. A força da gravidade começou então a sua obra lenta e inexorável, agregando estas vastas nuvens de gás para acender as primeiras estrelas e formar as primeiras galáxias. Hoje, a prova mais robusta desta origem violenta é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. É o brilho residual daquele primeiro clarão, um eco de luz que permeia todo o universo. Ao mapear as minúsculas flutuações de temperatura nesta radiação, os cosmólogos conseguem ver uma imagem em bebê do universo, confirmando as previsões da teoria do Big Bang com uma precisão impressionante e permitindo-nos desvendar a história da nossa própria origem cósmica. Uma pílula de açúcar pode aliviar a dor. Uma cirurgia falsa pode curar. À primeira vista, parece contraintuitivo, mas na medicina o fenômeno do efeito placebo é uma realidade inegável e profundamente intrigante. Ele representa a notável capacidade da nossa mente de influenciar diretamente o corpo, gerando respostas fisiológicas e bioquímicas a tratamentos inativos. Não é apenas tudo na cabeça, é a cabeça a ativar mecanismos de cura reais. O funcionamento do placebo é complexo, mas a neurociência começa a desvendar os seus segredos. Quando um paciente acredita que está recebendo um tratamento eficaz, o cérebro liberta neurotransmissores como endorfinas, analgésicos naturais, dopamina, associada à recompensa e bem-estar, e canabinoides. Estas substâncias interagem com o sistema nervoso, alterando a percepção da dor, a função imunológica, a resposta inflamatória e até mesmo o controle motor. A expectativa de melhora é o catalisador. A pesquisa demonstrou que o efeito placebo pode ser tão potente quanto medicamentos ativos em diversas condições, desde a depressão e a síndrome do intestino irritável até a doença de Parkinson. Fatores como a cor da pílula, azul é calmante, vermelho é estimulante. O preço, medicamentos mais caros parecem mais eficazes. E a forma de administração. Injeções são vistas como mais fortes que pílulas, podem influenciar a intensidade da resposta placebo. A ritualização do tratamento e a confiança no profissional de saúde também são cruciais. Compreender o efeito placebo é vital, não só para o design de ensaios clínicos, onde o placebo é usado para distinguir o efeito real de um medicamento, mas também para otimizar os cuidados médicos. Ele sublinha a importância da relação médico-paciente, da comunicação, da empatia e da crença na eficácia do tratamento.
Ao invés de ser um obstáculo, o placebo é uma janela fascinante para o poder da mente e a sua profunda ligação com a saúde física, revelando uma capacidade intrínseca do corpo para autocura. No dia 26 de abril de 2003, Aron Ralston, um experiente alpinista e aventureiro de 27 anos, embarcou numa excursão a solo pelo remoto e labiríntico Blue John Canyon, em Utah. Para ele, era mais um dia de exploração e adrenalina num dos seus locais favoritos. Com sua mochila equipada, mas sem ter avisado ninguém do seu percurso exato, Ralston sentia-se em total controle do seu ambiente. Enquanto descia uma fenda estreita, uma rocha de quase 400 quilos, que parecia segura, soltou-se subitamente, precipitando-se com ele para o fundo do desfiladeiro. O impacto foi brutal e instantâneo. Quando a poeira assentou, a realidade da sua situação tornou-se terrivelmente clara. A rocha tinha esmagado a sua mão direita e prendido o seu antebraço contra a parede do cânion. A dor era excruciante, mas o pânico foi rapidamente substituído pelo instinto de sobrevivência. Ele tentou de tudo: empurrar, puxar, usar o seu corpo como alavanca. A rocha, no entanto, não se moveu 1 milímetro. Estava completamente preso, isolado do mundo com uma quantidade perigosamente limitada de água e comida. As horas transformaram-se em dias. Ralston estabeleceu uma rotina macabra, racionando cada gole de água e cada pedaço de comida. Para manter a sanidade, começou a gravar mensagens de despedida para sua família com uma pequena câmera de vídeo, documentando a sua luta. O frio das noites do deserto trazia a hipotermia e a desidratação severa começou a causar alucinações. A esperança de ser resgatado diminuía a cada hora que passava, enquanto a sua condição física se deteriorava a um ritmo alarmante. No 5º dia, exausto e a perder a esperança, uma visão do seu futuro filho lhe deu uma nova e poderosa razão para viver. Percebeu que a morte não era uma opção. A rocha não cederia, portanto, ele teria de ceder algo seu. A sua mão presa já estava se decompondo e a infecção seria fatal. Com uma clareza arrepiante, chegou à única e terrível conclusão possível. Para sobreviver, teria de amputar o seu próprio braço. Com uma força nascida do desespero, usou o peso do seu corpo para partir os 2 ossos do antebraço, o rádio e a ulna. O passo seguinte foi o mais agonizante. Usando a lâmina cega do seu canivete multiusos barato, Ralston iniciou o processo de cortar músculo, tendões e nervos. Durante 1 hora angustiante, executou a autoamputação. Livre, mas a perder sangue e num estado de choque, ainda teve de fazer rapel com uma mão para descer uma parede de 20 metros e caminhar vários quilômetros sob o sol impiedoso. Foi então que, por um milagre, encontrou uma família de turistas que chamou o resgate. A sua sobrevivência é um dos mais incríveis testemunhos da resiliência humana e da indomável vontade de viver. Durante séculos, a varíola foi um dos maiores flagelos da humanidade. Conhecida como o monstro salpicado, era uma doença terrivelmente contagiosa e letal, matando cerca de 30% dos infectados e deixando os sobreviventes com cicatrizes profundas e, por vezes, cegos. Nenhuma classe social estava a salvo, e o pavor de um surto paralisava cidades inteiras. O mundo vivia sob a sombra de uma ameaça imprevisível e devastadora, contra a qual a medicina do século XVIII não tinha qualquer defesa real. No meio rural de Inglaterra, no entanto, existia um conhecimento popular, quase um mito entre as comunidades agrícolas. Dizia-se que as ordenhadoras, as mulheres que trabalhavam diariamente com o gado, raramente contraíam varíola. Elas apanhavam uma doença muito mais branda, a varíola bovina, cujos sintomas se limitavam a algumas pústulas nas mãos. O Dr. Edward Jenner, um médico de campo com uma mente curiosa e observadora, ouviu estas histórias e, em vez de as descartar como folclore, decidiu investigá-las com rigor científico. No dia 14 de maio de 1796,
Jenner tomou uma decisão audaciosa que mudaria a história da medicina. Ele recolheu pus de uma lesão de varíola bovina nas mãos de uma ordenhadora chamada Sarah Nelms. O seu paciente para essa experiência arriscada foi James Phipps, um rapaz saudável de 8 anos, filho do seu jardineiro. Com uma lanceta, Jenner introduziu o material retirado de Nelms em 2 pequenos cortes no braço do rapaz. James Phipps desenvolveu uma febre ligeira e sentiu algum desconforto nos dias seguintes, mas recuperou rapidamente, tal como Jenner previra. O verdadeiro teste, no entanto, e o momento de maior risco, veio 6 semanas depois. Jenner expôs deliberadamente o rapaz ao vírus da varíola humana, inoculando-o com matéria de uma pústula de um doente. A tensão era imensa, mas o resultado foi milagroso. James não adoeceu. O mito das ordenhadoras estava correto. A exposição à doença bovina tinha lhe conferido imunidade. Jenner chamou ao seu novo procedimento vacinação, uma palavra derivada do latim, vaca, que significa vaca. Embora a sua descoberta tenha sido inicialmente recebida com ceticismo e até mesmo ridicularizada por alguns na comunidade médica, a sua eficácia era inegável. O método espalhou-se pelo mundo, salvando incontáveis vidas. Aquele primeiro passo corajoso de Edward Jenner deu início a uma cadeia de eventos que culminou em 1980 na erradicação da varíola, a única doença humana a ser completamente eliminada do planeta. Nas profundezas das florestas tropicais das Américas Central e do Sul, vive um verdadeiro titã do mundo dos insetos, o escaravelho Hércules, ou Dynastis Hercules. Este colosso em miniatura é um dos maiores escaravelhos do planeta, podendo atingir o comprimento da mão de um ser humano. O seu aspecto é inconfundível. Um corpo robusto coberto por élitros que variam do amarelo oliva ao azul acinzentado. Mas a sua característica mais marcante são os enormes chifres em forma de pinça do macho, que podem ser mais longos que o seu próprio corpo. O seu nome não é um exagero. O escaravelho Hércules é considerado uma das criaturas mais fortes da Terra em proporção ao seu tamanho. Testes de laboratório demonstraram a sua capacidade de levantar e transportar até 850 vezes a sua própria massa corporal. Para colocar isto em perspectiva, seria o equivalente a um ser humano de tamanho médio levantar mais de 65 toneladas, o peso de 9 elefantes africanos adultos. Esta força fenomenal não é um capricho da natureza, mas uma ferramenta essencial para sua sobrevivência e reprodução. A origem desta força sobre-humana é uma maravilha da bioengenharia. Ela reside na combinação de um exoesqueleto de quitina extremamente rígido e leve, com um sistema muscular interno incrivelmente denso e eficiente. As suas pernas são curtas, robustas e equipadas com garras afiadas que lhe conferem uma aderência excepcional. A estrutura das suas articulações e a forma como os músculos se ancoram ao interior do esqueleto permitem-lhe gerar um torque e uma força de alavancagem extraordinários, provando que a verdadeira força não depende do tamanho, mas sim do design. Apesar de sua aparência formidável, o escaravelho Hércules é um gigante gentil, alimentando-se de seiva de árvores e frutos em decomposição. Os seus impressionantes chifres não são usados para caçar, mas sim como armas em batalhas rituais entre machos. Durante a época de acasalamento, os rivais usam estas pinças para agarrar, levantar e atirar os seus oponentes dos ramos das árvores. O vencedor ganha o direito de acasalar com a fêmea, garantindo que apenas os mais fortes passam seus genes para a próxima geração. O ciclo de vida deste inseto é tão impressionante quanto a sua força. Ele passa a maior parte da sua vida, até 2 anos, como uma larva gigante, crescendo e acumulando nutrientes dentro de madeira em decomposição. A sua fase adulta, como o magnífico escaravelo alado, dura apenas alguns meses, com o único propósito de se reproduzir. O escaravelho Hércules é um exemplo perfeito de especialização evolutiva. Uma demonstração de como a seleção natural pode criar soluções de engenharia incríveis numa escala diminuta, lembrando-nos das maravilhas que ainda se escondem no nosso planeta.
Do outro lado do mundo, numa latitude semelhante à do seu infame gêmeo, o Triângulo das Bermudas, existe uma área no Oceano Pacífico com uma reputação igualmente sinistra. Conhecido como o Triângulo do Dragão, ou Mano-Umi em japonês, o Mar do Diabo, este misterioso trecho de oceano estende-se desde a costa do Japão até as Ilhas Bonin, incluindo a maior parte do Mar das Filipinas. Durante décadas, foi associado a histórias de navios fantasma, aviões desaparecidos e fenômenos que desafiam a explicação. As lendas mais antigas da região falam de dragões que emergiam das profundezas para arrastar navios e suas tripulações para o seu covil subaquático. Com o tempo, estas lendas foram substituídas por teorias mais modernas, mas não menos fantásticas. Fala-se de anomalias eletromagnéticas extremas que fazem as bússolas girar descontroladamente, de portais para outras dimensões e até de bases de OVNIs e OSNIs, objetos submersíveis não identificados, que usam a área como um ponto de entrada e saída secreto do nosso planeta. A notoriedade do Triângulo do Dragão atingiu seu auge nos anos 50. Vários barcos de pesca e até navios militares desapareceram em circunstâncias misteriosas. O incidente mais famoso foi o do navio de pesquisa japonês, o Kaiyo Maru no 5, que foi enviado pelo governo em 1952 para investigar a área. O navio, com a sua equipe de 31 cientistas e tripulantes, desapareceu sem deixar rastro, nunca mais sendo encontrado. Este evento levou o governo japonês a declarar oficialmente a zona como perigosa para a navegação. A ciência, no entanto, oferece explicações menos sobrenaturais, mas igualmente impressionantes. O Triângulo do Dragão está localizado numa das áreas geologicamente mais ativas da Terra, sobre a fossa Izu-Ogasawara e o Anel de Fogo do Pacífico. O fundo do mar é um viveiro de vulcões submarinos, fontes hidrotermais e intensa atividade sísmica. Uma teoria proeminente sugere que erupções vulcânicas ou terremotos podem libertar subitamente enormes bolhas de hidratos de metano do leito oceânico, criando uma espuma que reduz de forma drástica a densidade da água e pode fazer um navio afundar em segundos. Para além da geologia, a meteorologia da região é extremamente volátil. É um local onde as correntes oceânicas quentes e frias se encontram, gerando sistemas de tempestades súbitos e imprevisíveis, bem como ondas gigantes, conhecidas como ondas anormais, que podem atingir a altura de um prédio de 10 andares. Em vez de um portal para outra dimensão, o Triângulo do Dragão provavelmente é uma tempestade perfeita de perigos naturais, onde forças geológicas e meteorológicas extremas se combinam para criar um dos lugares mais traiçoeiros e misteriosos dos oceanos do nosso mundo. Estruturas como o Panteão e os seus quase 2.000 anos de pé, aquedutos que ainda atravessam a paisagem europeia e portos que resistiram a milênios de investidas do mar. O Império Romano deixou um legado de engenharia que desafia o tempo. Em contraste, muitas das nossas estruturas de concreto moderno começam a degradar-se em menos de 50 anos. Durante séculos, os engenheiros questionaram-se: qual era o segredo da incrível durabilidade do concreto romano, o opus caementicium? A resposta começa com uma receita que, embora aparentemente simples, era revolucionária. Os romanos misturavam cal, água e, crucialmente, cinza vulcânica, um material que eles encontravam em abundância perto de locais como Pozzuoli, nas encostas do Monte Vesúvio. Esta cinza, conhecida como pozzolana, não era um mero agregado. Era o ingrediente ativo que dava ao concreto as suas propriedades quase milagrosas, distinguindo-o fundamentalmente do cimento Portland usado hoje em dia como ligante padrão. A verdadeira magia acontecia a nível químico, especialmente em estruturas marítimas. A análise de quebra-mares romanos revelou que quando a água do mar se infiltrava nas microfissuras do concreto, em vez de o corroer, ela interagia com a pozzolana. Esta reação química formava minerais raros e extremamente estáveis, como a tobermorite aluminosa e a filipsita. Essencialmente, o concreto romano não só resistia à água salgada, como a usava para se reforçar e curar, tornando-se mais forte com o passar dos séculos. Recentemente, uma nova peça desse puzzle foi descoberta, desafiando o que se pensava saber sobre as técnicas romanas.
Cientistas encontraram pequenas lascas brancas de cal, chamadas clastos de cal, uniformemente distribuídas no material. A teoria anterior era de que seriam resultado de uma má mistura. A nova evidência, no entanto, sugere que os romanos usavam uma mistura a quente, adicionando cal viva diretamente à mistura. Esse processo criava altas temperaturas e formava propositadamente estes clastos. Estes clastos de cal são a chave para um segundo superpoder, a autocura. Quando pequenas fissuras se formam na estrutura e a água entra, ela reage com estes clastos de cal de alta superfície. A reação química resultante cria uma solução rica em cálcio que recristaliza, preenchendo a fissura e curando a estrutura antes que o dano se possa alastrar. Hoje, engenheiros e cientistas estão tentando recriar esta receita antiga para desenvolver um novo concreto, mais duradouro e sustentável, provando que, por vezes, as soluções para o futuro podem ser encontradas nas inovações do passado. No final da década de 1950, o cinema francês era dominado por produções de estúdio polidas, literárias e previsíveis, uma era conhecida como a tradição da qualidade. Mas, nas salas de cinema e nas páginas da influente revista Cahiers du Cinéma, um grupo de jovens críticos, como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Claude Chabrol, estava planejando uma revolução. Armados com um profundo conhecimento da história do cinema e uma paixão por realizadores como Alfred Hitchcock, eles argumentavam que o cinema se tornara estagnado e que o verdadeiro autor de um filme era o seu realizador. Quando estes críticos finalmente pegaram em câmeras, eles não só quebraram as regras, como as estilhaçaram. Levaram o cinema para fora dos estúdios e para as ruas vibrantes de Paris, usando câmeras de mão, leves e portáteis. Aproveitaram a iluminação natural e gravaram som direto, conferindo aos seus filmes uma energia documental e uma autenticidade nunca antes vistas. Inovações como o jump cut, o corte abrupto dentro de uma mesma cena, os diálogos improvisados e os atores a quebrar a quarta parede para falar diretamente com o público, chocaram e fascinaram as audiências. Filmes seminais como Os 400 Golpes de Truffaut e especialmente O Acossado de Godard, tornaram-se os manifestos do movimento. Estas obras abandonaram os heróis tradicionais em favor de protagonistas complexos, jovens anti-heróis moralmente ambíguos que refletiam as ansiedades e o existencialismo da juventude do pós-guerra. A Nouvelle Vague consolidou a teoria do autor, a ideia de que o realizador imprime a sua visão pessoal em cada fotograma, usando a câmera como um escritor usa sua caneta. A narrativa também foi libertada. As histórias da Nouvelle Vague não eram sobre grandes eventos, mas sobre os momentos íntimos, as conversas casuais e as reviravoltas emocionais da vida cotidiana. Seus filmes capturaram um sentimento de espontaneidade e liberdade, com enredos que muitas vezes terminavam de forma abrupta ou ambígua, espelhando a incerteza da própria vida, em vez de oferecer as resoluções fáceis do cinema comercial. Era um cinema que fazia perguntas, em vez de dar respostas. O impacto da Nouvelle Vague foi sísmico e duradouro. Provou que se podiam fazer filmes artisticamente ambiciosos, com orçamentos reduzidos e equipes pequenas, inspirando uma onda de cinema independente em todo o mundo, desde o movimento da nova Hollywood nos anos 70, com realizadores como Scorsese e Coppola, até cineastas contemporâneos. A sua rebelião não foi apenas um ato de destruição, mas um ato de criação, dando origem a uma nova linguagem cinematográfica que era mais pessoal, autêntica e inegavelmente viva. Enquanto os estúdios de Walt Disney aperfeiçoavam uma animação tecnicamente deslumbrante e sincera, do outro lado da cidade, num edifício decrépito que os seus próprios animadores apelidaram de Termite Terrace, Terraço das Termitas, uma revolução anárquica estava em curso. Sob a alçada do produtor Leon Schlesinger, um grupo de gênios criativos como Chuck Jones, Tex Avery e Friz Freleng, com a voz inimitável de Mel Blanc, estava criando um universo de desenhos animados que era o oposto de Disney. Era rápido, irreverente e hilariantemente caótico.
A filosofia da Warner Bros. Era fundamentalmente diferente. O seu humor não era gentil, era agressivo, surreal e, mais importante, autoconsciente. Os seus personagens sabiam que estavam num desenho animado. Pernalonga, ou Bugs Bunny, olhava para a câmera e falava com o público. Patolino, ou Duck Duck, discutia com um animador sobre o cenário em Duck Amuck, e o coiote via o seu próprio nome em latim antes de cada perseguição. Esta quebra constante da quarta parede criou uma forma de comédia meta que estava décadas à frente do seu tempo. Deste caos criativo nasceram estrelas imortais. Pernalonga era o herói tranquilo e anti-autoritário, um embuste que usava sua inteligência para superar qualquer adversário, fosse ele um caçador, um monstro ou um cantor de ópera. Em contraste direto, Patolino era o ego desenfreado, a ganância e a frustração personificadas, um eterno perdedor cuja desgraça era a nossa alegria. A dinâmica entre estes dois, especialmente sob a direção de Chuck Jones, tornou-se uma exploração cômica do sucesso e do fracasso, da inteligência contra a arrogância. O ritmo visual destes cartoons era uma sinfonia de velocidade e violência, com a comédia física e exagerada influenciada pelo slapstick do vaudeville, com uma dieta constante de bigornas, dinamite e quedas de penhascos que desafiavam a lógica. Este pandemônio visual era perfeitamente sincronizado com as bandas sonoras frenéticas de Carl Stalling, que não eram mero acompanhamento, mas sim um personagem em si, pontuando cada piscadela, cada golpe e cada explosão com uma precisão cômica que nunca foi igualada. O legado do Termite Terrace é um testamento ao poder da anarquia cômica. Os Looney Tunes não eram apenas para crianças. O seu humor rápido, as suas referências culturais e a sua sátira social eram frequentemente destinados aos adultos na audiência. Eles criaram uma forma de comédia mais cínica e acelerada que se tornou a base para inúmeras séries de animação que se seguiram, de Os Simpsons a Animaniacs. Mais do que apenas desenhos animados, eles criaram algumas das personagens e obras de comédia mais influentes e duradouras da história. No século V a.C., enquanto a maior parte do mundo era governada por imperadores, reis e tiranos, uma ideia radical começou a tomar forma nas movimentadas ruas da cidade-estado de Atenas. Era a democracia, o governo do povo. Impulsionada por reformadores como Clístenes, esta nova forma de governo propunha que os cidadãos comuns, e não uma elite, deveriam ter o poder de tomar as decisões que moldavam a sua cidade e as suas vidas. Era um conceito revolucionário que iria alterar para sempre a história do Ocidente. A democracia ateniense era um experimento vibrante e direto. Na colina da Pnyx, a Assembleia, ou Eclesia, reunia milhares de cidadãos que podiam debater, propor e votar diretamente nas leis da cidade. Os cargos públicos eram, em muitos casos, sorteados, baseados na crença de que qualquer cidadão era capaz de servir o Estado. Embora fosse uma democracia limitada, que excluía mulheres, escravos e estrangeiros, o princípio fundamental da participação cívica e da soberania popular foi uma inovação sem precedentes na história da humanidade. Este novo clima de debate público e liberdade de expressão fomentou uma outra revolução. Desta vez, no pensamento. Nasceu a filosofia, o amor pela sabedoria. A sua figura central foi Sócrates, um pensador que vagueava pela ágora de Atenas, não para dar respostas, mas para fazer perguntas incisivas. O seu método socrático, um processo de questionamento implacável para expor contradições e chegar a uma verdade mais profunda, ensinou os atenienses a como pensar, um legado de pensamento crítico que lhe custou a vida, mas que se tornou imortal. A chama acesa por Sócrates foi carregada pelos seus alunos. Platão, desiludido com a democracia que condenou seu mestre, fundou a Academia,
para educar os futuros líderes filósofos, explorando conceitos como a justiça e a realidade ideal nos seus famosos diálogos. O seu aluno mais brilhante, Aristóteles, tornou-se um polímata, um mestre de todas as áreas, que catalogou o mundo natural, formalizou a lógica e escreveu extensivamente sobre ética, política e arte. Juntos, este trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, estabeleceram os alicerces de todo o pensamento ocidental. O legado da Grécia Antiga é incalculável. As sementes da democracia plantadas em Atenas, embora imperfeitas, floresceram séculos mais tarde para inspirar as repúblicas e as democracias em todo o mundo. A insistência dos filósofos na razão, na lógica e na investigação sistemática abriu o caminho para a ciência e para o pensamento crítico que hoje damos por garantido. Nas colinas e praças de uma pequena cidade-estado, a humanidade não só aprendeu a governar-se a si mesma, mas também aprendeu a questionar, a pensar e a compreender o seu lugar no cosmos.